Em suas Bíblias, carta de Paulo aos Filipenses, é o nosso último sermão desse ano, e eu achei maravilhoso nós estudarmos sobre esse tema que Paulo propõe na carta aos Filipenses, no seu capítulo 4, de 1 a 9. Nós vamos terminar Filipenses só o ano que vem, no próximo domingo, né? Mas nesse capítulo 4, dos versos 1 a 9, Paulo nos apresenta um motivo de alegria, dentre tantas as alegrias que ele fala aqui na carta aos Filipenses. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um grande motivo de alegria, que é a alegria de nós sermos corrigidos por amor. O Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que nos corrige, assim como nós corrigimos os nossos filhos por amor. Deus também nos corrige pelo mesmo amor, ou melhor, por um amor muito maior do que o que nós possamos demonstrar para com os nossos filhos. E nesse texto de Filipenses 4, de 1 até o 9, nós vemos algumas correções que o Senhor amorosamente trouxe à igreja de Filipos e que também serve para mim e para você, e que também para nós é uma boa reflexão de final de ano. Nós temos o costume, de passar a régua aí a cada dia 31 de dezembro, fazemos aquele balanço, como as empresas fazem, para ver como foi o ano. Talvez um bom balanço é nós observarmos o quanto fomos corrigidos em algumas dessas áreas pelo Senhor, o quanto nós demos ouvidos a essas correções e o quanto nós desfrutamos das bênçãos de Deus por experimentarmos dessas correções. Filipenses 4, dos versos 1 a 9, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz o seguinte, o texto das Escrituras: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará conosco. E o Deus da paz estará com a igreja todos os dias. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e lhe pedimos que o Senhor nos oriente nas Escrituras nessa manhã. Que enquanto nós meditamos no poder do Teu Evangelho, na verdade eterna do Teu Evangelho, o Senhor fale ao nosso coração e nos edifique e nos transforme de acordo com o Teu querer. Que o Teu Espírito, que em nós habita e que se move na Sua igreja, nos convença, Senhor, das coisas que precisamos nos submeter ao Senhor e que nós o façamos com muita alegria, com satisfação, entendendo que é o amor do Senhor, que é o amor corretor sobre as nossas vidas. Dá-nos a visão daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã em Cristo Jesus. Amém e amém. A gente fala isso constantemente e é uma verdade que a gente precisa lembrar, Geralmente nós não gostamos de correção. Quem gosta de correção aí? Gosta de ser chamado a atenção? Ninguém, nenhum de nós gosta de ser chamado a atenção. Nós lidamos de uma maneira geral muito mal com essa questão.
Grande parte das vezes em que nós somos corrigidos, nós entendemos isso não como um ato de amor. Muito pelo contrário, nós entendemos às vezes a correção como um ato de desamor ou de truculência. Isso quando nós não nos revoltamos com a correção e até mesmo com o corretor. E nós nos endurecemos um tanto mais com respeito a isso. Eu já vi casos de pessoas que, quando são corrigidas, elas se endurecem e se voltam contra aquelas pessoas que as corrigem, independente do amor que é aplicado. Já vi isso muitas vezes na igreja. Às vezes você precisa corrigir alguém e, amor, aquela pessoa se volta contra a igreja, fala: onde já se viu fazer isso comigo? Esquecendo de um pequeno detalhe. A correção é uma ferramenta, é uma manifestação do amor de Deus. Biblicamente falando, a correção é um ato de amor de Deus. Em Hebreus 12, versículo 6, nós estudamos até o livro de Hebreus a exaustão, nos deixa bem claro que Deus corrige a quem Ele ama. A correção faz parte do amor de Deus. E veja bem, a ira de Deus cai sobre os seus inimigos, mas o amor de Deus corrige os seus filhos. Correção é tirar do mau caminho, é trazer para o caminho correto. Ou seja, a correção bíblica é fruto de um verdadeiro amor, e nós devemos nos alegrar quando nós somos corrigidos nesse amor de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos estar bem claro na nossa mente, sumiu o som aqui. Uma das coisas que a gente precisa estar bem claro na nossa mente é que a correção faz parte do amor de Deus. E nesses versículos nós vemos como o apóstolo Paulo corrige amorosamente aos irmãos filipenses. Correção essa que não apenas aos filipenses, mas também é estendida a nós na compreensão das Escrituras. Só para a gente contextualizar um pouco, eu sei que muitos de nós já sabemos, mas talvez você não tenha acompanhado toda a série. Como nós já vimos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão, provavelmente em Roma, por volta dos anos 61. E a carta ela é escrita basicamente com duas finalidades, né? A primeira dela é expressar a alegria do apóstolo pela ação de Deus na manifestação perceptível da obra da salvação no meio deles. Paulo se alegra, sabendo que mesmo ele preso, o evangelho continua sendo pregado, as pessoas continuam confiando em Cristo Jesus, a igreja de Filipos continua ativa, apesar das suas dificuldades, e Paulo chama esses irmãos a se alegrarem com ele pela obra de Cristo, que não para, independente de quais sejam as circunstâncias. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo escreve aos filipenses porque aqueles irmãos amados estavam enfrentando perseguições, pressões de falsos ensinamentos, além de alguns problemas internos, como o problema de conflitos, que nós vamos ver aqui, Paulo tratando de um aspecto de um conflito na igreja, e isso podia colocar a igreja em risco. Então Paulo, ao mesmo tempo que ele amorosamente exorta os irmãos a alegrarem-se em Deus, observando as grandes obras de Deus do poder do Evangelho, Paulo também corrige esses irmãos, como nós vimos no último sermão, Paulo falando dos falsos mestres e por aí vai. Nesse sentido, eu quero destacar com os irmãos 6 aspectos pelos quais nós devemos nos alegrar por sermos corrigidos pelo Senhor. Então, se Paulo escreveu essa correção, lembrando que a correção é um ato de amor. Deus corrige a quem Ele ama. Os filhos que são corrigidos pelos papais é porque os papais e as mamães amam. Eu sei que vocês não entendem isso no primeiro momento. Eu sei que quando a gente vai corrigir vocês, às vezes vocês ficam bravos, se voltam contra nós, né? Mas a grande verdade é que nós já fizemos isso também com os nossos pais, e nós entendemos dessa história, e vocês só vão entender que é amor lá na frente. Mas a correção é um ato de amor. Paulo nos mostra aqui que nós devemos nos alegrar quando nós somos corrigidos a permanecermos fortes no Senhor. Perceba que a primeira correção que ele traz aqui é: permaneçam firmes no Senhor. Olha o versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Paulo tinha um amor especial pelos irmãos filipenses. Ele os chamava de minha alegria e minha coroa. Paulo não usou esse termo para com nenhuma outra igreja.
Diga-se de passagem, a ideia de Paulo aqui, quando ele fala que os irmãos de Filipos eram a sua coroa, a palavra original para coroa tem a ideia de que é um símbolo de realeza. Essa coroa que Paulo fala aqui é uma posição exaltada. Aquelas pessoas que corriam nos estádios, os atletas, eles recebiam como troféu uma espécie de guirlanda, uma pequena coroa de louros, de folhas que eles colocavam na cabeça, significando que eles eram honrados porque conseguiram vencer naquela caminhada. Paulo olha para aqueles irmãos e fala: irmãos, vocês são a minha vitória. Eu olho para vocês como igreja e falo: louvado seja Deus, porque o evangelho tem efeito no meio de vocês. Lá no dia do Senhor, eu vou olhar para essa igreja e vou dizer: que bom, o meu trabalho não foi em vão. Os irmãos filipenses são uma coroa para o apóstolo Paulo, são uma alegria para o ministério dele, e ele deixa isso muito bem claro. Paulo se alegra com aqueles irmãos. No entanto, Paulo nutre no seu coração e entende que a igreja, mesmo sendo amada, mesmo a igreja sendo um modelo, um exemplo, ela precisa continuar firme em Deus, porque as adversidades vêm, e às vezes, irmãos, eu falo que pertencer a uma boa igreja é uma bênção em todos os sentidos, mas nosso coração é muito pecaminoso. A gente tem uma capacidade de transformar até as bênçãos em coisa ruim, e às vezes a gente se exalta: não, porque a minha igreja é isso, porque a minha igreja é aquilo. Paulo diz: não deve ser assim, vocês precisam continuar firmes no Senhor. O desejo dele é que a igreja, o povo a quem ele ama, continue firme em Cristo. Isso é tanto uma conclusão do capítulo 3, versículo 20 e 21, que nós já vimos no outro sermão, quanto uma introdução àquilo que se segue. Mesmo diante das lutas, Paulo depois vai corrigir irmãos que estão enfrentando lutas ali, a irmã Evódia, a irmã Cíntia, que nós vamos falar um pouquinho mais dela. Paulo entende que mesmo essa igreja estando nos caminhos do Senhor, ela precisa continuar caminhando nesse sentido. Lembremos da palavra do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer. A ideia não é que nós estacionemos, ou que nós sentemos nos louros do passado. A ideia é que nós progridamos na nossa fé. Mesmo diante das lutas internas e externas, nós devemos manter uma perseverança inabalável em Cristo. Isso é, envoltos no poder e controlados pela autoridade do Senhor. A palavra que Paulo usa aqui para firmes, ela tem um sentido muito interessante, porque ela é usada em específico para os soldados que sustentam o seu escudo no ímpeto da batalha, mesmo quando os inimigos os atacam fortemente. A ideia de Paulo é: estejam firmes em Cristo até a morte. Ainda que isso custe tudo, ainda que o inimigo se lance contra vocês, não deixem o seu posto, mesmo que o inimigo queira superá-los. De forma muito carinhosa, Paulo exorta esses irmãos. Ele fala: meus amados irmãos, de quem tenho saudade, vocês são alegria, são coroa, são amados, mas vocês precisam estar firmes. Nós precisamos olhar para o Senhor o tempo todo, irmãos. E às vezes nós somos tentados a olhar para as circunstâncias da nossa vida. E Paulo nos exorta, nos corrige, dizendo: olhem para Cristo, fiquem firmes no Senhor. A igreja vai ter as suas dificuldades, ela vai ter as suas lutas, ela vai ter os seus embates. E embora a igreja seja amada do Senhor, a igreja precisa continuar olhando para Cristo, seja para sustentar ou para suportar as questões internas ou externas. E veja bem que Paulo está tratando disso antes de tocar num ponto sensível, que era o litígio entre duas irmãs. Mas ele diz: meus irmãos, meus amados irmãos, para o bem-estar de vocês, olhem para Cristo, fiquem firmes em Cristo. Então essa é a primeira correção, e isso deve nos alegrar. Quando você ouvir: meu irmão, fica firme em Cristo, se alegra. É porque ele sabe que você é do Senhor, é porque ele sabe que você tem que crescer no Senhor. Segundo aspecto que o apóstolo Paulo
traz uma correção da qual nós devemos nos alegrar, é que nós devemos caminhar sempre na mesma direção. Essa é uma segunda correção, para que nós caminhemos nessa mesma direção. Versículos 2 e 3, e aqui em específico, Paulo já começa a tratar de um dos problemas internos da igreja. Paulo já havia tratado em capítulos anteriores sobre questões externas, problemas de heresia e tudo mais. Mas agora Paulo passa a tratar de uma questão interna. Versículo 2 ele diz: peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, é preciso que nós aprendamos a lidar biblicamente com os nossos conflitos relacionais. E a igreja é feita de gente, e de gente que, embora salva, ainda é pecadora. E a gente, inevitavelmente, nessa caminhada cristã, é possível que a gente dê uma esbarrada aqui, dê uma conversada lá. Às vezes, no exercício de ministérios, nós vamos enfrentar lutas. Se você está na igreja e nunca enfrentou uma luta, provavelmente você não está envolvido com ninguém. Você entra aqui, sai, vai embora, não diz nem oi, nem tchau. É a única maneira que nós temos conflitos. Se você estiver envolvido em ministério, você vai entender que tem conflito. Às vezes tem luta, tem adversidades, maneiras de pensar diferentes. E às vezes nós queremos que a nossa maneira de pensar sobressaia as outras. E aqui Paulo está tratando dessa questão de relacionamentos, e perceba, entre duas irmãs muito amadas. Paulo não está falando de pessoas neófitas, Paulo não está falando de gente que começou no Evangelho agora, Paulo não está falando de gente que não conhece a Cristo, ele está falando de gente que cooperou com ele em toda a obra do Evangelho, e que num momento da sua vida estava enfrentando um conflito dentro da própria igreja. Gente crente, gente que serve a Deus, gente que ama o Senhor, gente que vai morar no céu, mas que enquanto está morando aqui precisa acertar as pontas. Às vezes a gente precisa entender isso. E é muito triste, irmãos, quando nós estamos numa igreja e nós percebemos que os conflitos internos atrapalham o desenvolvimento do Evangelho. Nunca vai parar o Evangelho, meu irmão. Nunca vai parar. Se um dia a igreja inteira resolver apostatar, não vai acontecer isso, porque o Senhor é que nos guarda. Nós cremos na perseverança dos santos. Aquele que nos chamou, nos preserva. Mas se um dia, numa hipótese absurda, a igreja toda viesse a apostatar, nem assim o Evangelho pararia. Porque o Senhor suscitaria até pedras para clamar, falando do Evangelho. O Evangelho é imparável. Mas a gente tem a capacidade de dar uma segurada, atrapalhar ele um pouquinho. Lembro-me que um dos professores de seminário, numa das aulas que ele deu, ele fez a gente anotar no caderno. Ele fez isso mesmo, ele passou caderno por caderno olhando. Escreve aí, anota aí, vocês vão ser pastores, anota aí. Se eu não atrapalhar, a igreja vai bem. E ele passou no caderno vendo se a gente tinha anotado. Se eu não atrapalhar, a igreja vai bem. Porque a igreja não depende da gente, ela depende de Cristo. Porém, nós somos chamados a refletir a glória de Cristo. E Paulo está chamando a atenção de duas irmãs. Quem eram essas irmãs? Evódia e Sintique. Duas irmãs queridíssimas. Duas irmãs de destaque na igreja de Filipos, que estavam enfrentando algum tipo de desavença. A questão dessas irmãs era tão séria que Paulo, no meio da sua carta, se dirige diretamente a elas e não de uma maneira coletiva. Ele fala: eu falo com Evódia e eu falo com Sintique. Irmãs, vocês que cooperaram precisam se acertar. Paulo suplica com ternura, ou seja, ele as chama para o seu lado, ambas que voltem a uma harmonia e disposição de ânimo, a fim de que possam outra vez trabalhar para o Senhor. É uma tristeza, irmãos, quando conflitos internos entre irmãos atravancam a obra, ou então pessoas falam: não, eu vou sair desse ministério aqui porque eu estou discutindo com o outro. Irmão, acerta e volta a trabalhar. Essa é a palavra do Senhor. Muito provavelmente o conflito de Evódia e Sintique estava atrapalhando para que elas trabalhassem para o Senhor. Mas Paulo chama essas irmãs a que reflitam no fato de que o Senhor foi gracioso para com elas.
E o resultado dessa piedosa reflexão é que no Senhor, orando juntas e confiando nele com determinação, elas voltem a servir concordemente. Esse é o desejo de Paulo. Que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Se vocês estão separados por algum tipo de pensamento, voltem a ter o mesmo modo de pensar. E a ideia de Paulo de o mesmo modo de pensar, não é que elas falam assim, eu penso assim, a outra fala, eu penso assim. Então vamos descobrir qual que é o melhor modo. Não é essa a ideia. Quando Paulo fala de um mesmo modo de pensar, é que as duas parem de pensar em si mesmas e voltem a pensar em Cristo e na obra de Cristo. E olhem para a igreja do Senhor muito mais do que para si mesmas. Assim como essas irmãs amadas são exortadas a resolverem os seus problemas e trabalharem unidas no Senhor e para o Senhor, assim também nós, irmãos, nós somos exortados e nós devemos nos alegrar quando o Senhor nos exorta nos meios dos conflitos a não pararmos. Nós precisamos caminhar unidos na mesma direção, em serviço e amor a Cristo, colocando desavenças de lado, ou melhor, de lado não, depositando-as todas aos pés da cruz de Cristo, tirando todo o desentendimento e continuando firme a trabalhar no Senhor, a trabalhar para o Senhor. É interessante que para esse processo, Paulo pede ajuda. Paulo estava preso, né, irmãos? Ele estava na cadeia. E ele fala o quê? Ele faz um rogo ali no versículo 3. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que acompanhe essas irmãs. Aqui na nossa Bíblia é traduzido por fiel companheiro de julgo, mas é muito provável que aquilo que é traduzido por fiel companheiro de julgo seja um nome próprio, que é Sísigos. Eu rogo a você, Sísigos, você que é um fiel companheiro de julgo, que você nos ajude na reconciliação dessas irmãs, que você interceda. Muito provavelmente esse irmão Sísigos, esse que era o fiel companheiro de julgo, fosse alguém a quem essas irmãs ouvissem, fosse alguém que tivesse autoridade para chegar para essas irmãs e chamar a atenção, como um porta-voz de Paulo, um porta-voz do Evangelho. Paulo fala, interceda, auxilie essas irmãs. E aqui, irmãos, vem uma outra correção para nós. Dentro dessa correção, nós podemos ser esses fiéis companheiros de julgo, nós podemos ser esses Sísigos, essas pessoas que auxiliam a terminar os conflitos dentro da igreja. Quando alguém trouxer para nós algum conflito com outro irmão, lembre de Mateus 18 e vamos lá, vamos corrigir isso. Paulo apela para que esse irmão, ele fala assim, auxilie essas mulheres. Ou seja, elas estavam no nível de desavença que sozinhas elas não conseguiam mais resolver. Não tinha mais. Eu não sei se você já chegou nesse nível de ter alguma desavença com alguém que precisa de uma intervenção externa, de algum irmão piedoso, de alguém que venha, olhe por você e fala, não, vamos pôr a mão na consciência, vem aqui, vamos apaziguar esse negócio. Não vai. Desse jeito, a coisa vai piorar. Paulo usa uma figura muito interessante quando ele fala aos Gálatas, que os irmãos ficavam ali se bicando. Ele fala, irmãos, se vocês ficarem se mordendo, toma cuidado que vocês não morram. Estão se mordendo um ao outro. Talvez, irmãos, nós precisamos nos levantar aqui como Sísigos na igreja, como homens e mulheres que sejam ferramentas de Deus para aplacar o conflito. E que nós consideremos que às vezes os irmãos que estão em conflito são gente amada, gente crente. É o que Paulo diz, olha, essas mulheres juntas se esforçaram comigo no Evangelho, junto com Clemente e com demais cooperadores, provavelmente Lídia, aquela vendedora de púrpura que havia sido convertido, e outras pessoas que Paulo diz que está rolada no livro da vida. Embora nós sejamos santos no Senhor, ainda somos pecadores, que precisam se submeter à voz do Espírito e viver em constante arrependimento e oração para a glória de Cristo. Precisamos também do auxílio de outros irmãos nessa caminhada. A igreja precisa disso. Se nós somos chamados à atenção com respeito a isso, devemos nos alegrar. É porque o Senhor vem em nós. Tanto que somos crentes, embora pecadores, quanto que temos a capacidade de ajudar outros irmãos. Terceiro motivo de nós nos alegrarmos no Senhor por sermos corrigidos, exatamente tem a ver com alegria. Paulo está tratando com essas irmãs, ele diz o quê? Alegrem-se no Senhor. Nós devemos nos alegrar em Cristo, irmãos. Versículo 4 diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E ainda no versículo 5 diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos, porque o Senhor está perto.
Parece estranho que um homem preso pudesse dizer a uma igreja que ela se alegrasse. Parece estranho isso aos nossos ouvidos. Mas a atitude de Paulo nos ensina uma lição importante. Que a atitude interior não precisa refletir as nossas circunstâncias internas. Eu posso estar em cadeias, mas em paz. Eu posso estar passando aflições, mas com a alegria de Deus no meu coração. Paulo estava cheio de alegria, não porque ele estava preso. A alegria dele, que bom essas cadeias. Olha, era tudo que eu tinha pedido para Deus para passar o resto dos meus dias. Não era isso que Paulo estava fazendo. Paulo se alegrava porque ele sabia que, em face aos problemas que ele enfrentava, Cristo continuava com ele. O evangelho de Cristo continuava sendo pregado. E embora Paulo tivesse preso, o evangelho estava solto. A alegria de Paulo estava em quem? No Senhor. E o que ele diz para a igreja? Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo insiste por várias vezes que os filipenses se alegrem, provavelmente porque eles precisavam ouvir isso, irmãos. As pessoas chamam a carta de Filipenses de a carta da alegria, né? A impressão é que Paulo está escrevendo para uma igreja muito alegre. A minha leitura é um pouco diferente. É que Paulo, preso, está alegre, escrevendo para uma igreja que está triste. Ele fala o tempo todo para essa igreja: se alegre, meu irmão, se alegre no Senhor. Olha quantas maravilhas Deus tem feito no meio de vocês. É muito fácil desalentar-se frente às circunstâncias que não são aprazíveis. Nós temos isso muito claramente, nós somos frágeis, quebradiços. Se nós não estamos desfrutando da alegria do Senhor ultimamente, possivelmente seja porque nós não estamos olhando na vida na perspectiva de Cristo. Ou talvez porque nós colocamos a nossa alegria em outro lugar, que não seja no Senhor. É por isso que Paulo é enfático em dizer aqui. Ele não diz apenas alegrem-se, fiquem felizes. Não, ele diz alegrem-se no Senhor. E ele reforça, outra vez eu digo, alegrem-se. A alegria, irmãos, é um antídoto para a desavença. É interessante que Paulo coloca esse versículo, ele está diretamente ligado com a situação das nossas irmãs Evódia e Síntica, que estavam em conflito. Paulo coloca no lugar do conflito o quê? A alegria. Ele apresenta a alegria como um antídoto para a desavença, e nós entendemos isso quando nós lemos o versículo 5. Porque logo depois do conflito das irmãs que são exortadas a corrigirem, Paulo diz: alegrem-se no Senhor, e agora que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Mudem a maneira de pensar, mudem a maneira de agir, de forma que agora nós não sejamos informados do conflito de vocês, mas que a alegria do Senhor tome o coração de vocês, que vocês estejam satisfeitos em Cristo, e que agora as notícias que nós recebamos de vocês sejam que vocês são pessoas moderadas. A ideia de moderação aqui, a palavra original para moderação, ela tem o sentido de bondade, de razoabilidade, de amabilidade. Mas não é de uma amabilidade comum, é de algo que salte aos olhos, que isso seja conhecido por todo mundo. Que quem falava, Evódia e Síntica estão brigadas, agora diz, essas irmãs estão, top, andando com o Senhor, firmes no Senhor. Aquilo que era motivo de tristeza, agora é motivo de alegria. O segredo da felicidade cristã, irmãos, não está confinado dentro dos muros das nossas meditações, das nossas reflexões, ou nem confinado ao nosso nível de conhecimento teológico. Ninguém será realmente feliz sem se esforçar por ser bênção para outras pessoas. É algo prático, é algo que sai de dentro para fora. Por isso Paulo fala dessa moderação que deve ser conhecida. Diga de passagem, falando novamente sobre o termo moderação, esse termo não aparece em mais nenhum outro lugar do Evangelho. Vocês percebem que Filipenses, Paulo usa vários termos que não aparecem em mais nenhum outro lugar nas Escrituras? Nós já falamos de alguns deles aqui. Esse é mais um desses termos. A ideia aqui de moderação, ele pode ser traduzido também por generosidade, uma generosidade que é marcada por algumas virtudes, por exemplo, uma generosidade paciente, uma generosidade condescendente, uma generosidade cordial, uma generosidade amável, gentil, uma generosidade compreensiva de maneira carinhosa, uma generosidade que considera o outro, uma generosidade
caridosa, mansa. Todas essas qualidades estão combinadas aqui nesse adjetivo, substantivo, que é empregado aqui no termo original. Quando Paulo diz, olha, que a moderação de vocês seja conhecida, Paulo está dizendo assim, que a vida de vocês, que a maneira como vocês tratam um ao outro, seja transformadora, a ponto de todos observarem isso e chamar a atenção da igreja. Tomadas todas juntas essas qualidades, elas trazem um sentido real desse termo. Diga-se de passagem, irmãos, na nossa língua portuguesa não há nenhuma palavra que traduzida consiga expressar a riqueza desse vocábulo no grego. Além dele estar ali somente nesse texto, ele é tão rico de todos esses sentidos aqui, que nós não tínhamos nenhuma outra palavra que pudesse traduzir. Por isso ele coloca aqui como moderação, poderia colocar como generosidade. Mas a força do argumento de Paulo com respeito a isso está naquilo que ele diz no final do versículo 5. Perto está o Senhor. Alegrem-se no Senhor, mudem a maneira de pensar, porque Ele está perto. Ele não está longe. A fonte da nossa alegria, que é o Senhor, é o mesmo Senhor que está conosco o tempo todo, todos os dias. É o mesmo Senhor que nos observa, que nos conduz com graça. É o mesmo Senhor que cuida da igreja. Paulo está dizendo, irmãos, preste atenção. Vocês precisam se acertar, corrijam-se, alegrem-se em Deus, porque Ele está no meio de vocês. O Senhor não é informado acerca dos nossos cultos. A gente põe lá 5 minutos para começar, o Senhor não está ali fora, a hora que dá 5 minutos Ele pula aqui para dentro. Ele está no nosso meio, todos os dias, diariamente. 4, correção que deve nos trazer alegria. Então nós já vimos 3 aqui dessas correções. A primeira delas, estarmos firmes no Senhor. Segunda, caminharmos na mesma direção. Terceira, alegrarmos no Senhor. Quarta, abandonarmos a ansiedade. É difícil, né? Mas a Bíblia diz que tem que ser assim. Versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados, ou em outras versões, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Abandonar a ansiedade, abandonar a preocupação. E veja bem, quando Paulo diz isso, Paulo não está querendo incentivar os irmãos a algum tipo de negligência ou de uma vida despreocupada no sentido de uma vida irresponsável. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Mas o que Paulo está propondo para os irmãos quando ele diz, e aqui não é nem uma proposta, né? É um imperativo, quando ele fala, não fiquem preocupados ou não andeis ansiosos, o que Paulo está dizendo é que eles que eles estejam livres das tensões que tão facilmente transformam a nossa vida numa vida de desconfiança. A ideia de estar preocupado ou estar ansioso é uma ideia de não confiar em Deus. É por isso que a resposta para a ansiedade é: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Paulo apresenta um caminho para nós abandonarmos a preocupação desmedida, para nós abandonarmos a ansiedade. E perceba que o caminho, em primeiro lugar, não é resolva o problema. Qual é a primeira proposição do apóstolo? Orem. Coloquem diante de Deus os pedidos de vocês. Você quer abandonar a preocupação, meu irmão? Ore. Vá diante de Deus em dependência dEle, como cantamos aqui. Fala para Deus, nunca me deixa esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, vem do Senhor, não vem da minha mão. Vem da mão do Senhor, Criador de todas as coisas. Que você se lembre que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ore. Paulo não diz o seguinte, sai correndo e resolve o problema. Paulo diz, leva o problema para Deus. Coloque-se diante de Deus. Dependa de Deus. Segundo aspecto, suplique.
E é interessante, fala, pastor, qual que é a diferença de oração e súplica? Paulo faz aqui uma distinção. Quando ele fala com oração e súplica, ele coloca a oração como um ato devocional, constante, diário, uma vida diante de Deus, de dependência, de declaração que você precisa de Deus. E o que é a súplica, então? É a apresentação de detalhes pessoais e particulares a Deus. Aqui Paulo está querendo que nós não tenhamos aquela vida de oração assim, Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Resolve meus problemas. Quais? Pastor, Deus já não sabe tudo, mas você sabe quais são? Você sabe por que você anda ansioso? Você sabe que você anda preocupado? Você vai perceber que, inevitavelmente, há uma raizinha de pecado aí nesse negócio. É preciso que nós demonstremos conhecimento da causa. Não, Senhor, eu estou preocupado porque acabou o meu dinheiro. Mas, Senhor, por que acabou o dinheiro? Eu acho que eu gastei demais, Senhor. Acho que eu fiz umas prestações que eu não devia fazer, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe de eu estar preocupado assim. Ou então, Senhor, eu estou querendo coisa demais para mim. Ou então eu estou buscando coisas que eu não preciso. Às vezes a gente se assoberba com isso, meu irmão. Não são poucos irmãos que têm casa, carro, trabalho, família, tudo, e está morrendo porque precisa de mais. Como é que é a sua situação financeira? Está bem. O cara para trabalhar hoje, ele vive os próximos 50 anos, mas ele quer mais. Pastor, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Deixa a fé para os seus filhos. Se os seus filhos estiverem firmes no Senhor, não irá faltar nada. Se eles não estiverem no Senhor, você pode deixar tudo para eles, que você não deixou nada. Às vezes a gente corre atrás do vento, irmãos. A gente corre atrás do vento. Então é por isso que Paulo fala da súplica, exatamente para que nós comecemos a nominar para o Senhor as causas reais das nossas preocupações. E ele diz ainda, com ação de graça. Por quê? Confiando em Deus, confiando que Deus vai acolher a nossa oração e vai nos conduzir misericordiosamente com graça para que as coisas sejam solucionadas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo um sermão e um pastor disse que ele foi aconselhar um irmão querido que chegou, a família estava destruída, ele estava ansioso, ele chegou para falar com o pastor suando assim, e diante do pastor, falou, pastor, eu preciso que o senhor ore, coloque diante de Deus a minha circunstância. Pastor, irmão, estou aqui, vamos orar juntos. Então, pastor, ora porque a minha empresa está quebrando e eu peço que Deus não deixe ela quebrar. Já fiz um projeto aqui de restauração da minha empresa. Eu preciso que Deus faça que isso aqui caminhe para cá, isso aqui caminhe para lá, isso aqui caminhe para aquele outro lado. E fez ali. A hora que o pastor for orar, falou, irmãos, isso já passou em orar pedindo para que, se Deus quiser quebrar a empresa, ele quebra. O irmão falou, eu não tinha pensado nisso. Porque na verdade, diante do que você pediu aqui, Deus só tem uma coisa a fazer: carimbar o seu pedido, falar ok, fazer um empréstimo para você. Já parou que de repente Deus quer que você não tenha mais essa firma? Que você viva com outras preocupações? Ou que não as tenha? Às vezes nós estamos focados em que Deus faça o que a gente quer, mas o que a gente quer é o que está nos matando. Lembro-me de uma historinha que um urso entrou num acampamento. E o urso foi atrás de comida, ele foi pelo cheiro e havia um caldeirão de comida, bem no meio, perto de uma fogueira. E quando o urso viu aquilo, ele catou aquele caldeirão e trouxe para perto. O problema é que o caldeirão estava quente. E quando o urso trouxe para perto, aquilo queimou e ele sentiu como se fosse alguém que estava tentando roubar a comida dele. E ele apertava mais, e quanto mais ele apertava, mais doía. Ele segurava, ele entrou numa batalha com aquele caldeirão até que ele morreu queimado. Era só soltar o caldeirão. Paulo diz, leva para Deus. A ansiedade ou a preocupação exagerada, elas são tidas como pecado. A Bíblia trata isso como pecado. Pedro vai dizer isso novamente. Mas por que elas são pecado? Pastor, eu não posso me preocupar? Depende do nível. Elas são pecado quando elas denotam falta de confiança em Deus. Perceba no que eu vou te dizer agora. Estar ansioso
significa dizer: eu preciso me preocupar com as circunstâncias da minha vida, porque Deus não dará conta de resolver os meus problemas. Isso é estar ansioso. Eu preciso me desgastar com os meus braços, porque Deus não vai fazer. Isso é o quê? Pecado. Quando nós entendemos e nos entregamos ao cuidado amoroso de Deus, Paulo fala, então você vai colocar diante de Deus oração, súplica em ação de graça. O que você vai receber de volta? A resolução do problema? É isso que está escrito no texto? Versículo 7 diz o que você vai receber de volta. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque às vezes o problema não resolveu. Às vezes o problema está lá. Às vezes aquele diagnóstico que você pegou continua do jeito que ele está. Deus pode mudar? Pode, mas às vezes não vai mudar. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará. Isso aqui é uma certeza. Paulo não está colocando como uma possibilidade. Perceba isso no texto, irmãos. Paulo não diz pode guardar, pode ser que aconteça. Paulo fala, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Onde que é para a gente se alegrar? No Senhor. Então, onde que a nossa paz vai estar? No Senhor. Quinta exortação que Paulo fala, correção que ele nos traz aqui, para que nós cresçamos. E que nós devemos nos alegrar se ele nos corrigir assim. Você percebe como é que você precisa estar feliz? Se alguém falar para você, larga a mão de ser ansioso. Não tem que ficar bravo com ele. Ele está se preocupando com você. Leva para Deus suas coisas. O Criador de todas as coisas continua sustentando o universo na palma das suas mãos. Ele não deu corda e foi sentar numa cadeira para dormir. Ele continua sustentando tudo. Quinto, nós devemos guardar a nossa mente. Olha a exortação boa. Guardemos a nossa mente. Olha o que diz no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A mente humana sempre irá repousar sobre alguma coisa. A gente não... Sabe aquela ideia que diz, não, porque as pessoas têm aquela caixa do nada. Isso não existe. A gente sempre vai estar repousando a nossa mente em algum lugar. E Paulo queria assegurar-se de que os irmãos filipenses, eu e você, colocássemos as nossas mentes nas coisas devidas. Então você vai estar sempre pensando em alguma coisa, seja boa ou seja ruim. Você parou de pensar, pode doar os órgãos que já acabou tudo, né? Você vai estar pensando em alguma coisa. É uma lei da vida que se um homem pensar em algo com frequência ou persistência, chegará um momento em que ele não poderá mais deixar de pensar nisso. Os seus pensamentos correrão como um trem no trilho, automaticamente. Começa a pensar daquele jeito, começa a pensar daquele jeito, pensar daquele jeito. Quando você não percebe, você está agindo já daquele jeito. De fato, é de grande importância nós preocuparmos com o que habita as nossas mentes. Afinal, o que vem do nosso interior determina o que nós expressamos com as nossas palavras e ações. Isso é em tudo, viu, irmãos? Você é tão crente quanto o seu vocabulário. Você é tão crente quanto as coisas que você fala. Você é tão crente quanto a forma que você age. Você não é tão crente como o jeito que você canta na igreja. Não é isso. Eu não estou dizendo que isso aqui não reflita. Não é isso, não, irmãos. Mas nós somos tão crentes quanto o nosso dia a dia diz que nós somos. Esse parágrafo também é conhecido como sendo o parágrafo da saúde mental. Eu achei muito interessante isso, se eu não me engano, o comentarista Hendrickson fala sobre isso. Aqui Paulo apresenta uma lista de virtudes que poderiam muito bem ter sido escritas pela pena de um moralista grego. E até elas aparentam como uma questão de moralismo, mas não é. Paulo não está lidando com mero moralismo, Paulo está falando de uma aplicação profunda do evangelho que venha de dentro para fora. Mentes disciplinadas vão encontrar o caminho de vida diária.
exposto no ensino e na prática do próprio Paulo, do evangelho que Paulo prega, do Cristo que Paulo prega. E nesse caminho, essas mentes vão experimentar a realidade da presença de Deus, de quem procede a paz de Deus que excede o entendimento. Então são apresentadas aqui 8 virtudes que devem ocupar a mente de um cristão como um guia. Só dar um adendo antes de eu falar dessas 8 virtudes. Depois, no ano que vem, nós vamos estudar cada uma dessas 8 virtudes em sermões mais a miúde, tá? Mas aqui eu quero fazer meio en passant para a gente ter uma ideia. Paulo diz o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, aquilo que é a virtude, aquilo em que haja o louvor, é isso que precisa ocupar o pensamento. O que é verdadeiro, ou seja, o que pertence à natureza da realidade. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não existem. A gente está preocupado com um bicho-papão que está dentro do guarda-roupa e ele não existe. A gente está preocupado com o problema de amanhã que não existe. A nossa realidade é aquilo que nos cerca hoje. Às vezes a gente precisa lidar com algumas questões que hoje o mundo está tenso, né? Mas você vê, por exemplo, pessoas com síndrome do pânico. Eu lembro uma vez o pastor Darcy Zborowski falando que aconselhava uma irmã, ela falou: pastor, eu não consigo ir na igreja, lá em São Paulo. Não consigo ir na igreja, porque se eu passar, para ir na igreja eu tenho que passar debaixo do viaduto. Eu esqueci o nome do viaduto, isso porque eu estudo lá dele. No viaduto ali, do Vale do Anhangabaú, ali tem um viaduto que sobe ali, eu tenho que passar ali embaixo, e se eu passar aquele viaduto vai cair na minha cabeça. Eu não consigo ir na igreja, me dá um pânico, eu vou chegando com o carro ali perto, me dá uma tremedeira, começa a suar frio, e eu volto para casa. Pastor, não sei o que eu faço. O pastor assim falou: minha irmã, se Deus quiser matar a senhora com o viaduto, ele manda o viaduto cair aí na casa da senhora. Não precisa se preocupar. Se o problema for o viaduto, ele vai cair aí, na sua casa. Diga de passagem, foi isso que afastou meu medo de avião, viu, irmãos? Já falei para os irmãos que meu primeiro voo foi, eu acho que a digital minha está naquele banco até hoje, segurada ali. Segurava naquele banco, eu acho que se caísse o avião, o banco não saía da minha mão nunca mais. Eu comecei a passar mal no avião, comecei a ter palpitação, comecei a suar frio. E a gente ia acabar de subir. A hora que o piloto deu aqueles dados para uma viagem tranquila, ainda bem que eles pararam com isso. Porque eu não sei a quem que tranquiliza aqueles dados. Nós estamos a 8.000 metros de altura, se tinha alguma tranquilidade, acabou. Estamos voando em cima do oceano, 800 km por hora. Lá fora está 60 graus negativos. Eu pensava em todas as formas que eu ia morrer. E se cair, fique tranquilo que o banco flutua. E eu comecei a entrar num estado quase de pânico. Até que eu ouvi uma voz, sabe, você já deve ter tido essa experiência alguma vez, aquela: Alessandro, eu não dependo de avião para te matar. Isso que eu ouvi. Se for para você morrer de acidente de avião, ele cai na sua cabeça. E eu dormi. Aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Deus sustenta as nossas vidas. Aquilo que é respeitável, ou seja, aquilo que é digno de respeito, irmãos. O que você pensa é digno de respeito? Se você falar para todo mundo vai falar: ó, isso aqui é joia, hein? Pensamento bom. Aquilo que é justo, ou seja, aquilo que está de acordo com aquilo que é mais elevado no conceito daquilo que é certo. Aquilo que promove os valores da justiça do reino de Deus. Aquilo que é puro, aquilo que não tem mistura com elementos que possam rebaixar a alma. Hoje a gente está vendo muita mistura no Evangelho, irmãos. Pastores renomados estão misturando o Evangelho com conceitos ideológicos, estão esvaziando o Evangelho. Deixa eu falar um negócio para você: 99% do Evangelho com 1% de mentira é 100% de enganação. Não se engane. 99% do evangelho com 1% de mentira é 100% de enganação. Paulo diz que aquilo que é puro, aquilo que não haja mistura, deve ocupar o nosso pensamento. Aquilo que é amável, ou seja, que inspira amor. Aquilo que move as pessoas a amarem-se uns aos outros e amarem a Deus. Aquilo que é de boa fama, ou seja, aquilo que tem boa repercussão. Os nossos pensamentos precisam ser algo que repercute bem, que cause um bom testemunho. Olha, eu estou pensando isso aqui, olha, se eu agir dessa forma, isso vai causar um bom testemunho para o Senhor. Aquilo que haja virtude, que tenha excelência moral.
em particular como modéstia, pureza, que promova a glória de Cristo, aquilo em que haja louvor, aquele pensamento que se eu falar em público, todo mundo vai dar glória a Deus. Paulo diz que é isso. Paulo entendia que essa influência sobre o pensamento humano faz parte da influência do Evangelho. A gente precisa guardar a mente. Por fim, para a gente acabar. Sexta correção, exortação que nós podemos ter. E é para a gente refletir, aproveitar o balanço de fim de ano, né? Em qual delas eu fui corrigido, ou que eu preciso corrigir. É que vivamos de acordo com o que cremos. Eu gosto muito desse aspecto prático do Evangelho. Versículo 9, Paulo diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Veja bem, quando você vai diante de Deus em oração, súplica e ação de graça, pedindo para Ele, a paz dele vai estar com você. Quando você vive na dependência dele, o Deus de paz vai estar com você. O dono da paz. É evidente que o apóstolo Paulo não se preocupa apenas com o pensamento ou a meditação dos irmãos filipenses. A vida cristã não tem um caráter meramente abstrato ou meramente teórico. A vida cristã não é você vir ouvir sermão, ver o grego, o hebraico, está correto, sermão 1, 2 pontos, se é expositivo, se é temático, se é... Não, a vida cristã vai muito além que isso. Paulo fala do conteúdo dos pensamentos, porque ele sabe que os pensamentos inevitavelmente vão desembocar na esfera da ação. E é por isso que ele termina esse texto com a seguinte exortação: olha só, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram, coloque em prática. Não é para você ficar para casa só meditando. A aprendizagem, a recepção, a audição e a visão de que o apóstolo fala aqui no versículo 9, representam a ideia de que os filipenses já estavam instruídos nas matérias essenciais da fé, não apenas pelos lábios de Paulo, mas de outros grandes mensageiros que estavam ali pregando o Evangelho. Particularmente, eles ouvem novamente desse assunto aqui nessa carta, e Paulo diz que eles também tinham como exemplo a sua própria vida, e agora eles são chamados a quê? Colocar o aprendizado em prática. Tudo aquilo que você ouviu sobre amor, ame. Tudo aquilo que você ouviu sobre perdão, perdoe. Tudo aquilo que você ouviu sobre devoção, adore a Deus. Tudo aquilo que você ouviu sobre serviço, sirva. Tudo aquilo que você ouviu sobre comunhão, vive em comunhão. Paulo está dizendo: tudo aquilo que vocês viram e aprenderam, ponham em prática. O que você já tem aprendido, irmão, do Evangelho? Já aprendeu sobre amor, sobre fé, santificação, salvação, perdão, graça, misericórdia, doação, participação, serviço, perseverança, esperança, virtudes cristãs, a obra de Cristo, tantos outros assuntos. O que você já aprendeu do Evangelho? Pratica no dia a dia, sua casa, sua família. Os verdadeiros crentes ouvem, meditam até que entendam, então agem, pondo em constante prática o que aprendem, mostrando dessa forma que a sua casa foi construída sobre a rocha. Lembra que como Jesus termina o Sermão do Monte? Mateus capítulo 7. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, que dá ouvido a elas. Quais são as palavras? O Sermão do Monte, vem lá do capítulo 5. Desde as bem-aventuranças, a relação entre irmãos, o perdão, relação familiar, a casa, a fé, a confiança, todas aquelas palavras. Todos aqueles que ouvem e dão ouvidos e praticam, são como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai ter chuva, vai ter problema, mas a casa está firmada onde? Na rocha. Assim é o crente que ouve o Evangelho e pratica o Evangelho. Agindo assim, com a mente carregada de virtudes e com a vida repleta de frutos práticos, o Deus da paz estará conosco. Bom isso, né? A correção é sempre um ato de amor, irmãos.
Se temos ricas correções nas Escrituras, é porque o Pai eterno nos ama demais. E o desejo dele é que nós sejamos transformados dia a dia, de glória em glória, na imagem de seu Filho Jesus. A gente precisa pensar nessas advertências. A gente precisa pensar nessas exortações como um ato de amor de Deus, para que nós sejamos edificados, para que nós cresçamos como igreja, para que nós analisemos, será que nós temos sido exercitados nessas correções? Ou quais delas eu preciso me exercitar mais? 6 vimos aqui. Ficar firme no Senhor em todas as circunstâncias. Andemos juntos na mesma direção, seguindo a Cristo. Alegremos-nos no Senhor hoje e sempre. Abandonemos a ansiedade, a preocupação que geram desconfiança e desassossego. Guardemos a mente na verdade e vivamos de acordo com o que nós cremos. Que o Senhor nos ajude. Que isso de fato seja uma reflexão do passado e uma prospecção aí para o futuro, para que nós andemos de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Quero orar com você. Exaltado seja o teu nome pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor não nos abandona e o Senhor nos corrige com graça. Que nós entendamos que a correção não é fruto de um desamor, muito pelo contrário. O Senhor só corrige a quem ama. Se temos nos sentido corrigidos pelo Senhor, é porque o seu amor eterno está sobre nós. O Senhor continua, como nos diz o salmista, nos cercando por detrás, por diante, e pondo a sua mão sobre nós, nos abrigando debaixo das suas asas. Que esse amor, Deus, tome nosso coração. Que nesse ano que se inicia, já na próxima semana, nós entendamos mais desse amor e vivamos mais por esse amor, para a glória daquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém.